Da minha esposa, que ela grávida quis me acompanhar, está ali, é a mulher de Deus da minha vida, que ora incessantemente por mim. Eu sou muito grato a Deus pela vida dela e é um privilégio ter. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus 8. Mateus capítulo 8. Versículo 1. Mateus capítulo 8, versículo 1. Aleluia! Tem embaixo com Mateus capítulo 8, versículo 1. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. Glória! E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Graças a Deus. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresenta-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. É mesmo. Podeis tomar assento. Aleluia! Meus queridos, o texto em apreço que foi escolhido para ministrar nesta noite narra-nos um grande milagre impetrado pelo Senhor Jesus. Logo Jesus, ao concluir a mensagem do Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, e o capítulo número 5 deste mesmo livro, Jesus se põe sobre um monte e começa a ministrar sobre uma grande multidão. Esta grande multidão se admira da mensagem e pregação de Jesus, porque uma mensagem carregada e contida uma autoridade que não tinham os fariseus em suas devidas, respectivas ministrações. E a Bíblia nos fala, irmãos, no momento da mensagem, vamos evitar locomoção, ok? Vamos evitar conversas, vamos ajudar o pregador, tá bom? Deus vai abençoar a sua vida, mas você precisa ajudar quem ministra a palavra de Deus. E o capítulo 8, Jesus está descendo do monte. Ele está se dirigindo para a multidão que está na parte de baixo. E no meio dessa multidão, a Bíblia fala que apareceu um leproso. Eu quero chamar a atenção que este mesmo leproso, ele quebra um paradigma, ele quebra um protocolo, porque capítulo número 15, lá do livro de Levíticos, capítulo 14 e 15, fala a respeito dos leprosos. Quando alguém fosse diagnosticado pelo sacerdote que possuía esta doença, carecia e necessitava dele se isolar. Ele não poderia se coadunar com a sociedade,
não poderia se relacionar com nenhuma pessoa, por conta da doença ser extremamente contagiosa. E esta doença, denominada pela medicina atual de hanseníase, este leproso, ele tinha que estar, segundo a tradição, em um arraial chamado Arraial dos Leprosos, esperando ali talvez um milagre súbito, inesperado, de uma esperança extrema de distante. Mas aquele leproso, possivelmente, ao ouvir a mensagem de Jesus, ao ouvir a pregação de Jesus, ele enxerga que Jesus não é apenas mais um pregador da história. Ele não enxerga Jesus como mais um profeta da história. Ele enxerga Jesus como aquele que tem o poder do Espírito Santo. Capítulo 4, a Bíblia diz que quando Jesus, neste mesmo livro, sai do batismo de João, ele está cheio do Espírito Santo, e o mesmo Espírito o direciona para o deserto, indicando que a pregação de Jesus tinha poder do Espírito e autoridade. Poder e autoridade. E este leproso, mesmo doente, mesmo com conflitos, traumas, feridas, uma doença que a medicina não tinha cura, ele ouve a mensagem de Jesus, ele tem uma atitude de fé. Meus irmãos, a atitude de fé é denominada em duas categorias. Existe o princípio da obediência. Quem obedece uma autoridade constituída é uma atitude de fé. Mas, quando se depara em uma circunstância que a autoridade está desprovida de uma razão, e que existe uma autoridade maior, e você crê, já que a autoridade humana perdeu credibilidade e validez para esta circunstância, a medicina não tinha cura. Se você tem uma doença que a medicina tem cura, você precisa obedecer. Mas se existe uma medicina que não tem cura para a devida doença, a sua fé precisa transcender, precisa ir além, precisa quebrar este protocolo. Por isso que este leproso, se ele ficasse dentro do protocolo, se este leproso se sujeitasse a esse protocolo, jamais, nunca ele iria alcançar o milagre de Deus. Mas a atitude de fé deste leproso levou ele a quebrar o protocolo, a sair da zona de conforto, é fazer aquilo que você nunca fez. Isso é uma atitude de fé, é fazer algo para Deus, algo que você nunca fez, e Deus irá fazer por você algo que Ele ainda nunca fez. Contudo, é necessário uma atitude de fé. É necessário uma atitude que quebra, rompe um protocolo. O leproso quebrou o protocolo. O leproso saiu do paradigma e ele chega para diante de Jesus, diante da multidão. A multidão está ali olhando para Jesus e a multidão está olhando para o leproso, mas o leproso não está olhando para a multidão. O leproso só está olhando para Jesus. Quem olha para Jesus não tem multidão para atrapalhar. Quem olha para Jesus não tem problema para desviar. Quem olha para Jesus não existe dificuldade que há de atrapalhar. Ele quebra o protocolo, mas os seus olhos estão fitados, atentos, voltados para Jesus. Meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade onde você pega o celular e você vê N
mensagens que maltratam, maculam o nosso sentimento, escraviza a nossa mente, maltrata a nossa alma. É tanta doença, é tanta praga, é tanta violência, é tanta corrupção, é tanta desmoralização, que você fica com uma alma doente, perturbada, adoecida, escravizada, maculada. Mas está na hora de nós começarmos a fechar os nossos olhos para mensagens do mundo e olharmos para Jesus, o autor e consumador da fé. E ele diz: aqueles que têm olhos como lâmpadas e luz, o teu corpo todo tem luz, porque os teus olhos estão voltados para aquele que é o Criador dos céus e da terra. E o leproso está dando uma lição para nós. Ele não está olhando a multidão, ele não está olhando os seus acusadores, ele não está olhando para os seus opositores, ele está olhando para Jesus. E a Bíblia diz que quando ele olha para Jesus, ele chega e diz que adorou a Jesus. Ele doente, ele enfermo, separado da sua casa, da sua família, distante dos seus amigos, homem de coração ferido, traumatizado, mas ele tinha algo para Jesus. O que é? Adoração. Você pode faltar dinheiro, pode faltar recurso, pode faltar saúde, pode faltar N coisas, mas adoração jamais, nunca venha se ausentar da sua vida, Deus. Doente, enfermo, traumatizado, mas ele tem adoração. Com problemas em casa, é necessário adorar. Doente, é necessário adorar. Crise financeira, adore ao Senhor. Passando pelo deserto, adore ao Senhor. Passando pelo vale, olhe para Jesus e diz: Senhor é meu pastor e nada me falta, porque o Senhor é autossuficiente na minha vida. O leproso nos dá uma lição, pastor, de adoração. Glória a Deus. Às vezes é necessário Deus permitir uma enfermidade para a gente apresentar uma verdadeira adoração. Lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias, homem fiel, homem de bom testemunho, homem que teve um reinado que, segundo o escritor, agradou os olhos de Deus. Todavia, um dia ele foi acometido de enfermidade, e mesmo assim chegou o profeta Isaías, debaixo da direção divina, e disse: olhe, coloque em ordem a tua casa, porque tu vai morrer, e porque você está enfermo, esta enfermidade é para a morte. A Bíblia diz que o rei Ezequias se prostra diante de Jesus, se prostra diante de Deus, e ora para Deus, súplica diante de Deus, humilha-se diante de Deus, pedindo e lembrando de todo o seu testemunho. Ele apresentou ali na oração uma verdadeira adoração. A quando o momento ele apresentou a verdadeira adoração, o Senhor direciona o profeta a retornar, dizer para ele: olha, você vai ter uma vida prolongada de 15 anos, o Senhor está curando, o Senhor ouviu a tua oração foi atendida, porque você apresentou a verdadeira oração. Ele só adorou quando foi enfermo, quando esteve acometido de enfermidade. Às vezes é por isso, é necessário passar por isso para apresentar uma verdadeira adoração. E esta adoração era tão bonita, tão bela, que o leproso vai dizer: se o Senhor quiser, alabaço decado, o Senhor pode me curar. Esta é uma verdadeira adoração. É uma adoração verdadeira, cristocêntrica. Vivemos em uma época
que os pregadores querem determinar a Deus fazer isso, aquilo. Eu quero determinar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, como se Deus fosse aquele cara que fica de trás do balcão com um cap na cabeça, a ordem de você para ele faz isso, faz aquilo, ele faz. Não, Deus é um ser que reina, está sentado sobre um alto e sublime trono e é Senhor do Senhor. E por isso o leproso vai dizer: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Glória a Deus. Aí eu me lembro daquele hino. Eu não me lembro quem é o cantor, não sou muito ligado, mas eu lembro da letra. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se continua sendo Deus. E o leproso vai dizer: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Mas se eu não quiser, eu continuo doente. E o Senhor é Senhor, mas eu não paro de te adorar, eu não paro de te glorificar, eu não paro de te exaltar, porque tu és o Senhor. Nós precisamos entender que Jesus é Senhor. Não é a minha necessidade que é senhorio, que tem o senhorio, mas é Jesus que é o Senhor. Ele habita sobre um alto e sublime trono. Capítulo 4 do livro de Apocalipse. João, ele tem uma visão do trono de Deus. Ele está sendo levado, transladado, possivelmente em espírito, a um ambiente que possivelmente é a sala do trono de Deus, porque ele enxerga um trono, e ele enxerga que aquele trono existe alguém na semelhança do Filho do Homem que está sentado sobre ele. Quando ele enxerga esta visão, o coração de João possivelmente se consolou, porque ele viu um trono ocupado, ele viu um trono, alguém assentado. Trono desocupado significa um trono sem comando, um trono sem governante, um trono sem governo, um trono que ninguém se responsabiliza por nada. Mas quando ele viu o trono ocupado, ele entendeu: alguém está no controle, alguém está no comando. E ele enxerga: este era semelhante ao Filho do Homem. Então ele viu Deus assentado sobre o trono. O trono que governa o universo está ocupado. Alguém pode pensar: parece que alguém perdeu o controle porque é guerra, terremoto, mudança climática, perde, destruição, caos. Mas Deus está dizendo: eu estou assentado sobre o alto e sobre o trono, porque eu estou no controle, estou no controle. E o leproso entendeu bem isso. Ele enxerga para Jesus: e se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me limpar, tu tem poder para isso. Eu entendi por intermédio da mensagem que tu tem poder para isso, porque a pregação de Cristo produz cura, a pregação de Cristo produz libertação, a pregação de Cristo produz consolo e restauração. Capítulo 4 de Lucas. Jesus está na sinagoga de Nazaré e ele vai usar um texto profético, Isaías 61. E ele vai ser escolhido para ler o pergaminho, o escrito, e ele vai ler justamente Isaías 61 e vai dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, apregoar liberdade aos cativos, abertura de prisões aos presos e também liberdade
para aqueles que estão restauração aos contritos e quebrantar de coração, ou seja, liberdade aos cativos. Primeiro sinal da pregação de Jesus, me ungiu para pregar as boas novas, produz liberdade aos cativos, restauração aos contritos e quebrantar de coração, e abertura de prisão aos. E o texto termina, o versículo posterior diz assim: apregoando um ano aceitável do Senhor. Este ano aceitável corresponde a um ano do jubileu, que é o ano da liberdade, onde um escravo estava ali aposto como livre, e ele poderia ter direito a uma terra, a um patrimônio depois da sua liberação. Ou seja, a pregação produz liberdade, a pregação produz restauração, a pregação produz cura, a pregação produz abertura de cadeias e prisões. A pregação do Evangelho produz isso. Eu creio assim. Por isso que o texto diz: me ungiu o Senhor Jeová, me ungiu para pregar as boas novas, e aprego a liberdade, restauração e abertura de cadeias e prisões. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa expressão de liberdade é voltado à graça de Deus. A graça de Deus produz liberdade. A graça de Deus traz restauração. A graça de Deus rompe com as cadeias que te prendiam outrora. A graça de Deus cura de dentro para fora. E te digo, aqui você não precisa revelação de Pix, revelação comprada, revelação negociada. Aqui é graça. A graça tem revelação, tem cura, restauração, salvação, transformação através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Voltando ao leproso: se o Senhor me quiser, se o Senhor quiser, pode me purificar, pode me limpar. E qual a resposta de Jesus? Eu quero. Como Jesus demonstra esse querer? Como é que Jesus demonstra o desejo de curar o leproso? A Bíblia diz que Jesus pega a sua mão abençoada e toca no leproso. Irmãos, essa atitude de Jesus é de um extremo amor e compaixão. O homem tinha lepra, hanseníase, uma doença contagiosa, uma doença que libera feridas no corpo, inchaços, corria sangue, um pouquinho de sangue, uma doença extrema de nojenta. Mesmo assim, Jesus enxergou além daquilo, enxergou a sua alma aflita, enxergou a sua alma aprisionada, enxergou a sua alma doente, enxergou a sua vida com a saúde comprometida, e ele disse: eu quero, eu te amo, eu quero, e eu vou tocar. A Bíblia diz que ele toca no leproso, e a Bíblia diz que a unção, a graça, ela é mais contagiosa do que a enfermidade. Se a enfermidade é contagiosa, a graça é mais contagiosa, porque a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a Bíblia diz: quando Jesus tocou, aquele homem ficou curado. Um toque de Jesus pode dar saúde. Um toque de Jesus restaura a vida. Um toque de Jesus traz libertação e restauração. Um toque. E Jesus vai dizer para ele: olhe, agora não conte a ninguém, não espalhe ninguém. Primeiro, falso sacerdote, pegue a tua oferta e, como está prescrito pela lei, apresenta ao sacerdote. É interessante isso aqui, pastor.
Porque aqui o sacerdote é aquele que dá o diagnóstico. Ó, você está leproso. Você tem que dizer imundo quando estiver perto da multidão. Imundo, imundo, para ninguém chegar perto de você. Você está leproso. E está aqui, ó, o atestado diagnóstico de doente. Está aqui, fica isolado. E agora Jesus cura ele. E agora Jesus vai dizer: olha, aquele que te condenou, aquele que deu o diagnóstico, este daqui já era. Aquele que diz: daqui para a cova, agora você vai retornar no mesmo caminho, no mesmo endereço, com a mesma pessoa, e vai dizer: eu agora estou curado, Jesus me curou. Você disse que não tinha solução, me diagnosticou como leproso, mas agora estou curado, estou livre, estou restaurado em nome de Jesus. Isso aqui é muito interessante. Jesus mostrou que Ele está além da medicina. Jesus mostrou que Ele está além do conhecimento humano. Jesus mostrou que nada é impossível para o seu poder curador. Isaías capítulo 53, versículo 4, 5 diz que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas e pisaduras fomos sarados. Uma enfermidade, ela tem 3 origens. A primeira origem é a origem natural. Exemplo, a febre da sogra de Pedro não é uma doença de origem maligna e nem resultado de pecado, é uma doença de um pulso natural. E Jesus curou a sogra de Pedro. Mas existe uma doença que ela é resultante do pecado. Lembra do paralítico do tanque de Betesda? Ele estava ali no tanque, esperando que a água fosse agitada por um suposto anjo e pudesse se lançar ou aparecer alguém para o lançar naquele tanque e ser curado. Mas a Bíblia diz que não foi nenhum nem outro. Jesus apareceu e questionou, perguntou: tu queres ser curado? O homem não respondeu conforme a pergunta de Jesus, dizendo: não tem ninguém para me lançar no tanque. E Jesus: não estou te perguntando quem vai te lançar no tanque. Por quê? Porque você está vivendo de testemunhos e crenças alheias. Mas eu, o real, estou aqui para te apresentar algo. Levanta-te, toma a tua cama e anda. A Bíblia diz que ele tomou a sua cama, começou a andar. E era dia de sábado. Os judeus começaram a perseguir aquele homem, porque ele estava carregando a cama, sinal de trabalho. Dia de sábado não podia. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele atestou que alguém que me curou, aquele que me curou, falou para eu pegar a cama e andar. Eu simplesmente obedeci, e agora estou me sentindo curado. A Bíblia diz que mais na frente Jesus encontrou um homem, sabe aonde? No templo. Isso aí é para aqueles que querem viver descongregado, que diz que viver na igreja é perca de tempo, viver na igreja não está reverenciando o verdadeiro. Isso é conversa para pôr dormir. Crente precisa congregar, crente precisa amar o templo, crente precisa aprender a servir, ouvir a palavra de Deus no templo. A Bíblia diz que Jesus encontrou aquele homem no templo, e sabe o que Jesus disse para ele? Agora eu vejo que tu estás curado. E sabe o que Jesus disse depois? Vai, não peques, para que não te suceda algo pior. Por quê? Partiu-se de um pressuposto que aquele homem cometeu algum pecado, há 38 anos estava padecendo enfermidade, e por isso Jesus curou aquela enfermidade resultante de um pecado. Mas existe também uma doença que é resultante de uma ação maligna. Quem lembra da história de Jó? Uma enfermidade que foi uma furunculose
estafilocócica generalizada, que é denominada hoje pela ciência, que são feridas abertas do alto da cabeça até a ponta do pé, que vermes vão corroendo a carne por dentro até alcançar a cartilagem do osso. Por isso que o patriarca Jó, ele usa um caco de telha, porque essa cartilagem foi devorada pelos vermes. Possivelmente as suas unhas caíram, e a irritação das feridas, ele só usava um caco de telha para poder se aliviar. Quem já teve alergia irritante sabe que começa a se azunhar. Jó teve algo muito pior, muito mais intenso, muito mais agravante, porque o inimigo, segundo a permissão divina, acometeu uma doença sobre ele, ou seja, uma enfermidade resultante de uma ação maligna. Ou seja, existem enfermidades que são de um curso natural da humanidade, enfermidades naturais, mas existem outras enfermidades que são resultado de pecado, mas existem outras enfermidades que são de origens malignas, mas existem aquelas enfermidades que o Senhor permite para poder manifestar a sua glória. João 9 fala do cego de nascença. A crença dos fariseus que só Deus que podia curar um cego de nascença. E a Bíblia diz que os discípulos de Jesus questionam ele: Senhor, quem pecou, os pais dele ou foi ele para ele estar cego de nascença? E Jesus respondeu: não foi ele nem os pais dele, mas Deus permitiu assim para que se manifestasse a glória dele. Raço de candarabagás, ribaraço de caio. O que eu estou querendo dizer, não importa a origem da tua enfermidade, se é natural, se é maligna, resultando de pecado, se é outro propósito, o importante é que não importa a natureza da doença, eu quero dizer que Deus é Deus para curar, Deus é Deus para salvar, Deus é Deus para restaurar, Deus é Deus para entrar com providência na tua saúde, na tua vida. Gosto muito. Glória a Deus. É criança abençoada. Eu gosto muito de lembrar daquela passagem de Tiago, capítulo 5. Tiago diz assim: confessai as suas culpas uns aos, orais uns pelo, porque a oração da fé curará o doente, e se tiver cometido pecados, lhe serão perdoados. Primeiro, confissão, culpa uns aos outros. Depois, oração. Depois, fé, confissão, oração, fé misturada, acionando o Deus divino, a cura é certa na vida de quem está envolvido neste estilo de vida, nesta prática de oração, de confissão e de fé. A minha esposa, quando a gente namorava ou começou a namorar, me permita me dizer isso, ela chegou para mim e disse assim: Rodrigo, eu não posso engravidar. E eu cheguei e falei para ela: mas tu crê no Deus que faz o impossível, faz o milagre? Eu creio, o jeitinho dela. Depois a gente fez algo que a gente nunca fez. Fizemos fazer campanha, oração, oramos, choramos, chegamos a subir monte, coisa que eu não sou muito, mas quando chega o aperto a gente quebra o protocolo. E passou algum tempo, ela tinha uma outra enfermidade que era intolerância à lactose, não podia comer nada que tinha lactose, e até que chegou um profeta e falou para ela: olha, eu vi Deus colocando a mão no teu estômago. Ele nem sabia que ela tinha doença. Depois ela começou a comer coisa que tem lactose, que eu fiquei até com medo, mas nada aconteceu porque o Senhor curou. Passou 2, 3 meses, ela ficou um tempão naquele, sem gerar, né? Vocês sabem, né? E aí fomos lá na farmácia, ela estava comendo chocolate desordenadamente.
E pegamos, comprou o teste, fez o teste, deu positivo. No outro dia fizemos de sangue e deu positivo. E ela está grávida. E ela estava no regional. Ela ouviu a pregação de uma pessoa lá que estava evangelizando pessoas enfermas no regional. E alguém falou de Ezequiel. Ela sentiu que Deus estava falando que o nome da criança é Ezequiel. E ela falou: amor, o nome do nosso filho que é homem será Ezequiel. E eu glorifiquei. Glorificado seja Deus. Deus fortalece, Deus cura. Eu me lembro que meu pai, no período da pandemia, ele foi acometido de uma doença que os médicos já tinham entregue. A mãe já tinha falado para mim, já para eu me despedir. E da minha casa, eu sou crente. Aliás, hoje, graças a Deus, minha mãe serve o Senhor, mas há tempo não. E o meu pai estava enfermo. E a mãe falou para mim: se despede do teu pai, porque daqui ele não parte. E eu falei: não aceito isso. Ele ainda não se converteu. Ele não ainda aceitou Jesus. E eu creio na promessa da palavra. Ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E isso é uma promessa bíblica para quem crê. Porque Ló não foi salvo apenas Ló, mas foi uma família de... Não foi salvo apenas Noé, mas também foi a família de... Então eu creio nessa promessa. E eu corri, fui para casa, cheguei no meu quarto e fiz como Jesus fala: fecha a porta do quarto, entra e ore. E eu comecei a orar, suplicar, clamar. A gente às vezes ora baixinho, às vezes é necessário orar em pensamento, mas às vezes é necessário orar de voz alta, porque é necessário quebrar o protocolo, é fazer como o cego Bartimeu, é clamar por Jesus, filho de Davi, é fazer como o profeta Jeremias diz: clama a mim e responder-te coisas grandes e firmes que não sabes. E eu comecei a orar a Deus. Passou no outro dia, chegou e disse: ele está melhor, ele já está recuperando. Passou mais 8 dias, ele já estava em casa, curado, restaurado, está vivo até hoje, para a glória de Deus, porque o Senhor cura, o Senhor liberta e o Senhor salva. O meu irmão, o nome dele é Leonardo, e ele estava em Brasília. E eu lembro como se fosse hoje, 2007. E ele teve alguma intriga. Meu pai tinha se relacionado com a mãe dele, gerou ele, e meu irmão parte de pai. E a mãe dele falou alguma coisa para ele, que ele ficou machucado, e ele estava no exército. E um dia ele pegou uma garrafa com veneno e ingeriu. E ele ficou praticamente sob aparelhos. Chegou um parente nosso e me avisou lá em casa que o meu irmão estava morto. E eu lembro muito bem, eu era novo convertido na fé. Eu peguei a minha bicicleta que eu tinha na época e me dirigi até a casa da minha tia, que era crente, que já partiu, já estava com o Senhor, tia Rainda. E ela era mulher de oração. Eu conversei com ela, expliquei a situação. E ela falou: meu filho, vamos entrar agora em clamor ao Senhor. Eu lembro que nós começamos a clamar, começamos a interceder, começamos a pedir, começamos a louvar, começamos a adorar. Depois que nós cessamos aquele momento de clamor, ficamos conversando um pouquinho, tomando um pouco de água. Passou 10, 15 minutos, chegou uma ligação dizendo: olha, o teu irmão já reagiu, já está melhor. Passou 2 e 3 dias, tiraram os aparelhos e ele ficou vivo, está vivo até hoje. A mãe dele está convertida e glorificando e louvando o nome do Senhor. E eu tinha mais testemunho para dizer, mas eu não vou cansar os ouvidos, irmãos. Mas eu quero te dizer, não importa a natureza da tua enfermidade, Jesus tem cura. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Braço de cara, abraço de cor. Meu Pai Santo, é verdade. Eu quero orar por tua vida. Eu não sei qual é a doença, a enfermidade, se é física, psicológica, mas eu quero dizer para você que para Deus nada
é impossível. Eu vivo pela fé. E eu creio que você também. Se nós vivemos pela fé, não vivemos por notícias distorcidas, braço decai, mas vivemos por aquilo que Jesus disse. E Ele disse: crê em mim. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que pede e crê, e irá de fato receber. E o próprio Jesus falou: estes sinais seguirão, acompanharão aqueles que crer em meu nome. Então os sinais estão inclusos a cura, libertação e restauração. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, por estar aqui nesta noite, mesmo cansado, fatigado, mas com o espírito revigorado. Que o Espírito de Deus nesta hora venha curar o teu filho, a tua filha. Eu não sei a natureza da enfermidade, eu não sei se há uma enfermidade que o médico já despachou, eu não sei se é um ente querido que alguém está aqui representando, mas eu peço a tua cura, Pai. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Mas se não fizer, a tua igreja continua te adorando como Deus, porque tu és Senhor. Pai maravilhoso, eu peço a cura, restauração, que nos próximos cultos de quarta-feira, Pai, venha ter testemunho de cura, libertação, transformação e salvação de almas, ó Pai. Não aceitamos esta enfermidade. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso, em nome de Jesus, enfermidade sai, em nome de Jesus. Todo demônio, toda força do mal que tenha oprimido a vida dessa filha, desse crente, sai em nome de Jesus. Todo mal bate retirado agora, sai em nome de Jesus. E eu declaro pelo nome de Jesus salvação, cura e saúde na vida do teu filho e da tua filha. Aplauda o nome do Senhor e glorifique Ele.